Amém. Antes de saírem as crianças, vamos orar. Nós estamos também no mês da criança, mês de outubro. Há uma programação extensa e abençoada, e os pais têm trazido os seus filhos, e nós damos graças a Deus. Agradecemos ao Senhor também pelos irmãos, pelas irmãs que trabalham com eles. Os irmãos não imaginam, não é o trabalho que dá, mas o desafio que é ensaiá-los, trazê-los, estar com eles. E a nossa igreja é muito abençoada por ter um grupo de irmãos que estão com essas crianças, ensinando-os, levando-os aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos orar, abençoando as nossas crianças. Tenda a sua mão sobre eles e vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque de pequenos como esse, o Senhor recebeu o perfeito louvor. Sabemos, ó Deus, que esses coraçõezinhos são puros ainda, e Te agradecemos pelo ministério da criança desta igreja. Colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, a vida da irmã Deise, a vida de Lília, a vida de cada um dos irmãos e irmãs que trabalham com as crianças, que ficam ali a cada domingo na sala, ó Pai, ensinando, orando, cuidando, para que eles possam crescer com Jesus como seu Senhor e Salvador. Abençoe a vida de cada um. Nossa oração, Pai, é que jamais se afastem de Ti, é que nenhuma dessas crianças seja impedida de chegar a Ti. Senhor, que nenhum de nós adultos os impeçamos de chegar ao Senhor, e que nenhuma delas venha a se afastar de Ti. Guarda, livra de todo perigo, de todo mal. Deus, que a Tua mão esteja sobre cada uma destas crianças. É a nossa oração, no nome santo de Jesus, por quem oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Obrigado, queridas crianças, por esse momento tão gostoso nesta manhã. Quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Segundo Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versos de 1 até o 6. E depois 15 até o 19. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versos de 1 até ao versículo 6. E depois, versos 15 até ao 19. Diz-nos a palavra de Deus: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Versículo 15 até o 19. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando, pois, diante dele, diz: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te,
de que do teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que disse Naamã: seja assim, contudo desse a este teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu amo entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra nesta manhã, obrigado por tudo que o Senhor já nos deu, e agora, Senhor, abra nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que essa palavra seja ministrada em cada coração e provoque mudança, transformação. É a minha oração, em nome de Jesus, por quem eu oro. Amém e amém, Senhor, amém. Queridos, eu creio e já tenho compartilhado com a igreja que o grande desafio missionário do século 21, do nosso século, é cada crente, é cada convertido a Jesus Cristo, dar testemunho da sua fé, onde quer que se encontre. Irmãos, eu sinceramente não creio que nós possamos alcançar a nossa geração de outra forma, a não ser que cada um de nós seja um missionário onde quer que se encontre. Se cada crente for um missionário, ainda que os templos venham a ser fechados, ainda que os pastores sejam impedidos de pregar, ainda que as reuniões sejam proibidas, o Evangelho de Jesus continuará a ser pregado e vidas continuarão a ser salvas. Irmãos, um dos países em que o Evangelho mais cresce nos dias de hoje é na China, onde não há liberdade religiosa. Nós não temos números atualizados com relação à China, mas o número de pessoas que se convertem a cada dia é algo impensável para nós. A igreja na China talvez seja hoje a maior igreja evangélica na face da terra. Um lugar onde é proibido pregar o evangelho, onde é proibido abrir igreja ou abrir templos de igrejas. Mas, por causa disso, os nossos irmãos na China levam tão a sério essa questão de pregar o evangelho, cada um sendo missionário, que milhões de pessoas estão se convertendo naquele país de quase 2 bilhões de pessoas. Então é essa a forma, e eu creio que é dessa forma que vamos alcançar o mundo para o Senhor Jesus, para que cada um de nós se torne um missionário onde quer que se encontre. Eu creio, irmãos, que são necessárias pelo menos 4 características que encontramos na vida dessa menininha que evangelizou e ganhou Naamã para Jesus. Essa menina me impressiona, essa menina tem me ensinado, essa menina tem sido um desafio, é uma daquelas que eu quero conhecer quando chegar no céu. Vejam que não sabemos o nome dela, mas era uma menininha, talvez 12, 13, 14 anos, uma pré-adolescente, uma adolescentezinha, havia sido levada cativa. Quando os sírios invadiram Israel, levaram essa menina, uma menina, simplesmente menina, uma menina sem valor nenhum, uma menina que foi levada junto, mas essa menina fez uma diferença tão grande na casa de Naamã, na casa desse homem, desse general. Como Deus é maravilhoso. Essa menina podia ir para tantos outros lugares, mas ela foi para a casa de Naamã, o general, chefe do exército, o rei da Síria, e em chegando ali, esta menina testemunhou, essa menina ganhou Naamã para Jesus. Fico pensando, quem de nós poderia ganhar Naamã para Jesus? Quem de nós chegaria talvez em Naamã? Mas essa menina chegou lá. Aliás, pensando nessa menina, eu tenho pensado
como Deus tem usado tantas secretárias domésticas para realizarem um trabalho poderosíssimo na face da terra. Irmãos, às vezes as pessoas que mais desprezamos, ou que não desprezamos, aquelas pessoas que não valorizamos tanto, são aquelas que fazem um trabalho missionário extraordinário. Eu tenho conhecido tanta gente rica que foi evangelizada, ganha para Jesus, por uma menina como essa, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que está ali diariamente, mas que Deus usa. Abençoadas secretárias domésticas. Se há alguma aqui nessa manhã, se há alguma aí me ouvindo, que Deus abençoe o ministério que vocês realizam. E vou dizer para vocês, lá no céu vocês vão estar numa boa, porque lá no céu vai ter um monte de anjos sendo secretário doméstico de vocês, abençoando as suas vidas. Mas, queridos, essa menina, ela ganhou Naamã para Jesus porque ela tinha 4 características. E eu creio que essas características nós precisamos tê-las também. Por isso, nessa manhã, o tema que eu quero compartilhar com vocês é esse: cristãos que impactam e ganham vidas. Quais são as características dos cristãos que verdadeiramente impactam, fazem diferença no lugar onde eles estão? Gostaria que você prestasse atenção nesta manhã e que você pedisse a Deus essas mesmas características para que você e eu possamos impactar e ganhar vidas para Jesus. Quais são as características que eu vejo nesta menina e que são características fundamentais para que nós possamos impactar e ganhar vidas para Jesus? Olha, a primeira característica que eu olho e percebo nessa menina é sensibilidade. Sensibilidade. O cristão que impacta e ganha vidas para Jesus, ele precisa ser sensível. Sensível a quê? Ele precisa ser sensível à situação das pessoas que estão ao seu redor. Ele precisa reparar nas pessoas que estão ao seu redor, percebendo e notando as suas carências, os seus dramas, intercedendo e clamando por sua salvação, por sua libertação. Essa menina, que quando chegou na casa de Naamã, ela começou a reparar que havia alguma coisa errada com Naamã. Naturalmente, quando ela chegou, ela não percebeu imediatamente, mas ela começou a ser sensível, e ela percebeu que por debaixo daquele traje de general, por debaixo daquele homem importante, havia um problema, havia um drama muito sério, porque Naamã era o quê? Era leproso. Naamã era leproso. Ele tinha, na verdade, Naamã vivia um drama que poucas pessoas conheciam. Poucas pessoas conheciam o drama de Naamã. Quando Naamã estava diante dos seus homens, quando Naamã estava diante do rei, quando Naamã estava diante das pessoas públicas, Naamã, ele disfarçava muito bem a sua carência e o seu drama. Mas quando Naamã chegava em casa, tirava aquela farda, quando Naamã colocava aquela roupa de ficar em casa, então Naamã muitas vezes se prostrava na poltrona, se é que haviam poltronas naquela época, mas ele então colocava, e muitas vezes essa menina percebeu a tristeza no coração, a tristeza em Naamã, e aquilo foi tocando o coração dessa menina. Ela percebeu, ela estava atenta. Irmãos, essa é uma primeira característica. Nós precisamos estar atentos, perceber. Às vezes uma pessoa está do nosso lado, vivendo um drama, e nós não percebemos, não estamos atentos. Falta-nos sensibilidade para isto. Precisamos então perceber, interceder, clamar. Essa menina, ela intercedeu, ela clamou, ela orou pela sua senhora, pelo seu senhor, pelo seu patrão. Ela orou e ela percebeu. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que isso, veja, sensibilidade para estar atentos ao mover do Espírito ao nosso redor. O Espírito de Deus se move ao nosso redor. Sabe para quê, queridos? Nos revelando a quem falar,
do que falar, como falar. E essa menina foi sensível ao mover do Espírito Santo, e houve um determinado momento, e várias vezes ela deve ter pensado em falar, mas não era ainda o momento de Deus. Nós precisamos falar no momento de Deus. Nós precisamos perceber a ação do Espírito Santo. Muito do nosso testemunho dá errado, irmãos, porque nós falamos no momento errado. Precisamos aproveitar o momento de Deus. E esta menina sensível, ela ficou esperando o mover do Senhor. E o Senhor então fala com ela, e o Senhor lhe revela, e ela chega e ela fala com quem? Não com Naamã, ela fala com a sua patroa. Isso é uma estratégia do Espírito Santo na vida dela, uma estratégia. E essa menina então chega para a sua senhora, para a sua patroa, e ela diz: olha, eu tenho percebido o drama de Naamã, eu tenho percebido o drama dele, mas olha, eu quero dizer à senhora que lá em Israel há um profeta de Deus, e se ele for lá, aquele profeta vai curá-lo. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Que testemunho essa menina dá, que palavra essa menina dá para Naamã. Vejam, irmãos, por quê? Porque ela é sensível ao mover do Espírito Santo. Essa menina não quer aparecer, essa menina não quer usar o Evangelho para pretensão alguma sua. Essa menina aguarda, essa menina experimenta o mover de Deus, e quando Deus toca, e quando o Espírito Santo toca o seu coração, ela vai lá, ela fala com a sua patroa, e ela fala de um jeito que toca o coração daquela mulher. Queridos, nós precisamos ter essa mesma sensibilidade para percebermos as carências, os dramas das pessoas ao nosso redor. Uma das coisas que mais tem me impressionado aqui na Zona Sul, e sempre que eu saio, prego fora, eu sempre digo uma coisa às pessoas lá: olha, irmãos, lá na Zona Sul não tem problema. Aí o pessoal fica assim me olhando, pensando: esse pastor deve viver na praia, etc e tal, não é? Irmãos, eu acho que já faz quase um ano que eu não vou à praia, viu? É interessante, as pessoas pensam que a gente mora aqui na Zona Sul, mas eu digo: não tem problema lá na Zona Sul. Aí as pessoas ficam me olhando assim, sem entender. Aí eu dou um tempinho para a pessoa encher o peito de ar, e eu digo: lá eu só tenho encontrado dramas, porque aqui não tem problemas não, aqui só tem drama. Irmãos, aqui só encontramos dramas. Problema tem a pessoa que rouba um botijão de gás, que rouba a bicicleta, que rouba uma galinha. Essa pessoa tem problemas, mas aqui o que nós temos são dramas. E o que mais me impressiona e tem me impressionado ao longo destes anos aqui é exatamente isso, irmãos, é perceber que por detrás de uma pessoa que usa paletó e gravata, por detrás de uma pessoa que tem motorista, por detrás de uma pessoa que parece tão poderosa, por detrás de uma pessoa que parece ser a dona do mundo, há um coração sofredor, há um coração vivendo carências profundas, dramas profundas, sejam eles dramas pessoais, dramas familiares, pessoas que precisam de alguém que clame, que ore por elas, alguém que, movido pelo Espírito Santo de Deus, possa levar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Sensibilidade, que nesta manhã cada um de nós possa ter essa sensibilidade que essa menina teve para atingir o coração de Naamã, para atingir o coração daquela família, aquela família que vivia mergulhada num drama, num problema tão sério, mas esta menina, por causa da sua sensibilidade espiritual, ela foi usada por Deus para agir naquele lar. Que nesta manhã o Senhor possa nos dar esta mesma sensibilidade. Mas, irmãos, há uma segunda característica do cristão que impacta e ganha vidas para Jesus, que nós encontramos também na vida desta menina. Sabem qual é a segunda característica para que nós possamos realmente impactar o mundo e ganhar pessoas para Jesus? É termos credibilidade, é as pessoas acreditarem em nós. E essa menina, acreditaram nela. Apesar de ser uma menina, ninguém disse para ela: vai embora, quem é você? Quem você pensa que é? Você é de uma nação desprezível, quem é você para nos ensinar?
O testemunho dessa menina calou fundo, sabem por quê? Porque essa menina tinha credibilidade. E um dos segredos para que o nosso testemunho cause diferença, irmãos, é que nós possamos ter credibilidade. Sabe como? Fruto de uma postura profissional relevante. A nossa profissão, aquilo que fazemos, tem tudo a ver com o nosso testemunho. Apresentando um desempenho competente e responsável, um desempenho eficaz e indispensável. Essa menina era uma excelente profissional, por isso ela foi ouvida. Essa menina dava gosto vê-la trabalhar. Essa menina era elogiada por todos. Essa menina estava sempre disposta a trabalhar. Essa menina não recusava trabalho. Essa menina sempre estava pronta para servir. Esta menina era um exemplo de uma profissional extraordinária. Meus queridos irmãos, se nós formos profissionais sofríveis, nós não teremos credibilidade nenhuma para testemunhar de Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Lembrem sempre disto. Essa menina foi ouvida, porque a sua vida falava alto demais. Se essa menina fosse uma menina displicente, se essa menina fosse uma menina preguiçosa, se essa menina não quisesse nada com trabalho, se essa menina respondesse, se essa menina fosse rebelde, se essa menina fosse de uma outra forma, o seu testemunho não teria sido aceito. Mas porque ela, no seu trabalho, ela era competente, ela era responsável, então ela foi ouvida. Mas mais do que isso, queridos, a credibilidade vem por uma postura ético-moral marcante. Sabe o que é isso? Uma vida pautada pelo compromisso com a verdade, compromisso com a honestidade. Esta menina, ela era verdadeira, ela era honesta. Várias vezes tentaram dizer, vai lá e fala com a patroa, isso ou aquilo. E ela dizia, não senhor, eu não minto. Eu só ficava impressionado com ela. Como assim? Não, eu não minto. A minha fé não me permite mentir. Muitas vezes tentavam com que ela fizesse algumas jogadas lá, e ela dizia, de jeito nenhum, a minha fé em Deus não me permite agir desta forma. E porque esta menina tinha esta postura, então ela teve credibilidade para testemunhar, ela foi ouvida. Queridos, eu quero que você aprenda nessa manhã. Não é a sua voz que impacta, não é aquilo que sai da sua voz, é aquilo que sai da sua vida. O que impacta as pessoas ao seu redor não é o que você fala, é aquilo que você diz, é a sua postura. Esta menina foi ouvida. Você pode entender, numa casa de um general, onde haviam várias pessoas, vários outros homens de farda, onde haviam tantas autoridades entrando e saindo o tempo todo, uma escrava trazida de Israel, uma simples menina, ela é ouvida. Por quê? Ela é ouvida porque ela tem credibilidade, ela tem uma postura profissional de competência, uma postura ético-moral verdadeira, honesta. Essa menina é íntegra, não há nada o que depor contra a vida dessa menina. E quando ela vem e fala, a sua patroa ouve, ela escuta, porque a vida desta menina falava alto demais. Irmãos, e aqui está, eu creio que esse é um dos grandes problemas das nossas vidas, sabia? Esse é um dos grandes problemas do nosso testemunho. Irmãos, se eu não tiver credibilidade no meu trabalho, na minha casa, irmãos, o meu testemunho, ele não vai dar em nada. Eu sei que Deus é poderoso, Deus pode até usar um bêbado para criar uma igreja, mas, irmãos, é necessário que nós tenhamos essa verdade dentro de nós. Irmãos, se eu quero impactar o mundo, e nós cantamos, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Esse hino me assusta, porque nós cantamos aqui, usa-me, Senhor. Eu quero impactar, mas, meu irmão, como é que nós vamos impactar o mundo se nos falta a credibilidade? Se nos falta a credibilidade.
Irmãos, como é que uma pessoa pode impactar o mundo se ela enche os bolsos daquele dinheiro lá, daquele dinheiro da corrupção? Como é que essa pessoa vai impactar o mundo? Irmãos, um dos problemas do evangelho que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e hoje está acontecendo aqui, nós cristãos acabamos com o evangelho. Nós cristãos estamos acabando com o evangelho. Somos nós. Nós, não são os ímpios não, somos nós que estamos acabando com o evangelho do Senhor Jesus. Agora mesmo, quando eu estava lá em Manaus conversando com uma pessoa acerca do evangelho, logo a pessoa trouxe para mim uma questão séria que está acontecendo com um pastor de uma grande igreja. Logo eu trouxe aquela questão: e aí, mas o que é que o senhor me fala de fulano que está sendo processado não sei por quem? E eu fiquei quieto olhando para a cara dele e eu disse: Deus me ajude, me dê uma palavra para que possa realmente levar a tua palavra a esse coração. Irmãos, falta de credibilidade. Você está sendo, meu irmão, um profissional relevante. Você está sendo um ser humano com uma ética, uma moral marcante. As pessoas olham para você e veem verdade. Elas veem honestidade. Elas podem acreditar naquilo que você fala. Essa menina, ela ganhou aquele general para Jesus. E aquele general, muitas outras pessoas, porque ela tinha credibilidade. Quando ela falava, as pessoas ouviam, porque ela tinha uma vida que era uma vida íntegra. Mas, queridos, há uma terceira característica do cristão que impacta e ganha vidas para o Senhor Jesus. E a terceira característica que essa menina tinha também é a autoridade. Ela tinha autoridade. Quando ela falava de forma diferente. Ela falava com autoridade. Sabe por quê? Porque ela havia tido uma conversão genuína. Ela era convertida genuinamente. E isso era percebido na sua vida transformada, na sua vida diferenciada. Por isso, quando ela falava, ela tinha autoridade, ela era convertida mesmo. As pessoas olhavam a sua vida e viam que havia uma transformação, era uma vida diferente. Quando se olhavam, as pessoas podiam perceber: essa aqui, ela tem fé em Deus, ela segue o Senhor, ela tem uma vida com Deus, uma vida completamente diferenciada. Resultado de uma convicção inabalável. E ela tinha convicções. Ela tinha convicção de que existia um único Deus verdadeiro, um único mediador e salvador, que era o Deus lá de Israel. E ela disse: se o meu Senhor for lá ao profeta, aquele profeta vai invocar o nome de Deus e ele será curado. Essa menina tinha essa convicção inabalável. Ela vivia no meio de ímpios, no meio do paganismo. Naturalmente, irmãos, esse general, ele era adorador daquele Deus, do Deus do seu rei. Ele era adorador, ele frequentava uma igreja. Naturalmente, na sua casa haviam altares, eram feitos cultos, acontecia muitos atos religiosos naquela casa, mas aquela menina, ela era convertida, ela tinha convicções, ela não se deixou levar por nada daquilo, ela sabia: o meu Deus é o único Deus verdadeiro, fora do meu Deus não há salvação, fora do meu Deus não há libertação, só Deus tem poder, só o meu Deus tem poder para agir. Ela tinha essa convicção, irmãos, e é isso que dá autoridade. E nós precisamos hoje, se queremos ganhar o mundo, fazer diferença, impactar as pessoas, nós precisamos dessa autoridade, precisamos de uma conversão genuína. As pessoas precisam perceber uma vida nova e diferente. Um dos grandes prejuízos do evangelho, e meus irmãos, esses modismos de evangelho que surge por aí, a gente fica realmente preocupado. Essa ideia de que você se converte e você continua do mesmo jeito. Essa ideia, você de repente vê alguém aí. Eu me lembro, já faz um tempo, de ver um programa lá, de uma apresentadora, e o nome do programa era Na Cama com Fulana de Tal, já não lembro direito quem era, e eu olhei aquilo, e o que me impressionou foi aquela pessoa dizer: não, eu frequento igreja, e o meu pastor disse que isso é o meu trabalho. O que é que tem? Problema nenhum, isso é o meu trabalho.
Então, irmãos, é isso que as pessoas hoje imaginam. Elas podem, na verdade, frequentar uma igreja e continuar tendo a sua vida. Não há mudança, não há transformação, não há autoridade para testemunhar da pessoa bendita do Senhor Jesus, porque a conversão, ela gera mudança, ela gera vida diferenciada. Igreja, não tem jeito. Onde Jesus chega, há mudança de vida. Onde Jesus chega, há vida transformada. Não tem jeito. Infelizmente, nos dias de hoje, o que nós estamos tentando é alargar o caminho que Jesus disse que era estreito para caber mais gente. E nós vamos pagar um preço altíssimo por isso. O Senhor Jesus disse: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Irmãos, o caminho é estreito e será estreito até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não adianta querermos alargar o caminho para que mais pessoas possam adentrá-lo. A porta é estreita, o caminho é estreito. É preciso transformação, sim. É preciso vida diferenciada, sim. E foi isso que deu autoridade àquela menina. Ela tinha uma nova vida e a sua vida lhe dava autoridade. Ela tinha convicções. Veja, ela estava longe da sua terra, longe dos seus pais, longe da sua família, longe do seu pastor, longe da sua igreja, longe de tudo, na casa de um homem ímpio, na casa de um homem pagão, com todo o convite a fazer o que era errado. Mas essa menina, ela tinha convicções inabaláveis. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O problema não é o mundo que aí está, não. O mundo vai estar indo de mal a pior. O problema é nossa falta de convicção. O problema não são os colegas seu amigo, não. Os colegas seu filho. O problema é a falta de convicção inabalável que você e ele têm. Esse é que é o nosso problema. E nós colocamos o problema, a responsabilidade dos outros. Irmãos, o mundo está aí. O mundo sempre foi mundo. O mundo sempre abominou as coisas de Deus. O mundo sempre abominou. O mundo nunca foi amigo de Deus. O mundo nunca gostou das coisas de Deus. O mundo será sempre mundo. O que faz diferença no mundo são vidas com convicções inabaláveis. E o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é que eles tenham convicções inabaláveis, para que diante de tudo aquilo que o mundo oferece, eles possam ser inabaláveis na sua fé. Eu me lembro de uma menina lá em Piedade, e ela foi fazer um exame sério, e ela tirou uma nota baixa naquele exame, e o pai ficou muito bravo e perguntou: e os seus colegas? E ela disse: meus colegas tiraram todos 10, e você tirou 7? Como pode? E o pai já ia brigar muito com ela, e ela olhou para o pai e disse: só tem uma coisa, pai, eles todos colaram, e você me ensinou que o crente não cola, porque isso é desonestidade. Aí o pai ficou sem saber se a abraçava ou se a colocava de castigo, porque ela tirou apenas 7. Mas ele ficou feliz, porque ele viu que aquela menina, ela já tinha convicções dentro dela. Convicções dentro dela. Queridos, esta menina, ela fez diferença na vida de Naamã e no reino da Síria, porque eu fico imaginando quantas vidas Naamã ganhou para Jesus. Quantas vidas Naamã levou a Jesus. E por que Naamã ganhou? Porque essa menina testemunhou. E essa menina tinha a autoridade. Meu irmão e minha irmã, será que nós temos autoridade? Será que quando você fala na sua casa, as pessoas param para te ouvir, ou elas olham para você e dizem: o que é você falar isso comigo? Eu, hein? Sai deu. Quem é você? Quem você pensa que é? Você é pior que eu? Você faz isso. Quem é você para vir agora com essa história? Lembram de Ló? Quando Ló foi falar com os seus futuros genros? Quando ele disse: olha, saiam daí, porque Deus vai. Eles começaram a rir e começaram a dizer para Ló: quem é você? Você é pior que nós? Você é pior do que nós? Você faz negócio pior do que nós fazemos? Você é desonesto nos seus negócios? Quem é você para vir agora com essa história? Essa menina, ela tinha apenas 12 a 14 anos.
essa menina tinha uma autoridade tão grande, e quando ela falou, ninguém podia dizer para ela: quem é você? Quem é você? A sua vida não permite que nós ouçamos as suas palavras. Vejam, queridos, o que é uma vida de autoridade. Irmãos, nós precisamos ter esta autoridade. Esta autoridade. Às vezes um parente não se converte, o marido, a esposa, o filho não se converte, porque nos falta essa autoridade. Falta autoridade, conversão genuína. Falta a autoridade da convicção inabalável que precisamos ter. E uma última, quarta e última característica do cristão que impacta e ganha vidas, que me impressiona na vida dessa menina, era a sua praticidade. Ela era prática, ela não era nada teórica, não. Ela era absolutamente prática. Ela era muito prática. E essa praticidade a levou a não se intimidar e a procurar aqueles que precisavam do Senhor, não é? Ela não se intimidou, ela não se importou que era um general, ela não se importou que aquelas pessoas eram muito importantes, eram mais do que ela. Ela chegou e falou: olha, se o meu Senhor for em Israel, ao profeta que está lá, ele vai ser curado. Ele vai ser curado. Ela não se intimidou, ela não se importou com posição social, com situação moral. Ela era prática, ela chegou e falou do Evangelho para aquela família. Irmãos, a praticidade é isso, é não nos intimidarmos com as pessoas. Eu tenho dito isso muitas vezes, e isso tem sido uma fraqueza nossa, irmãos. Nós evangelizamos o caixa do supermercado e devemos evangelizá-lo, mas não evangelizamos o dono do supermercado. A gente evangeliza a secretária do médico, mas nós não evangelizamos o médico. Irmãos, nós evangelizamos determinadas pessoas, parece que nós nos intimidamos com as pessoas, nós nos intimidamos, e depois, sabe de uma coisa? Ficamos mandando e-mail de um para o outro, para que lá no Supremo, para que lá não sei aonde, para que as pessoas que decidem e tomem a direção desse país, para que eles ajam de forma diferente. Sabe por quê? Porque nós não temos pessoas comprometidas com Jesus nesses lugares. Sabe por quê? Porque nós não evangelizamos, porque nós não falamos de Jesus a essas pessoas. Ali estava o general, quem podia chegar nesse general? Essa menina estava próxima dele, e essa menina fez aquilo que ela devia fazer. Ela disse: se o seu general estiver diante do profeta, ele vai ser curado. Ele vai ser curado. Ela sabia disso, ela sabia o que ela estava fazendo e falando. Mas, irmãos, nos falta, parece-me, às vezes eu fico pensando isso, parece que nós somos intimidados com as pessoas. Parece que as pessoas, a gente fala com o soldado, e a gente prega de Jesus para o soldado, mas a gente não prega para o general, a gente não fala para o coronel, a gente não fala para essas pessoas. A gente não fala, fica intimidado. E quantas dessas pessoas estão indo para o inferno? Irmãos, não é só pobre que vai para o inferno, não. Não é só pobre que vai para o inferno, não. Rico também vai para o inferno. Naamã precisava ouvir a mensagem de Deus, e Deus usa, interessante, de repente tem que ser menininha mesmo para pregar. E talvez se tivesse uma outra pessoa lá, talvez não falasse, tivesse medo. Talvez se tivesse lá um major, um coronel, não falasse de Jesus para o general, ficasse com medo de que o general desse voz de prisão, acontecesse alguma coisa. Mas a menininha, uma escravazinha, uma menina simples toda a vida, sem cultura nenhuma, mas uma menina cheia do poder de Deus, ela chega e evangeliza aquele homem, e aquele homem vai, e aquele homem se converte ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A praticidade é isso, meu irmão, é não se deixar intimidar, nem por posição social, nem por situação moral. Então não se intimide, procure, fale de Jesus. Aquela pessoa precisa de Cristo Jesus, ela precisa do Senhor Jesus, mas a praticidade leva a falar e a testemunhar aos perdidos. Foi o que essa menina fez, sendo ousados para testemunhar do que Deus fez por nós, e ousados para falar o que Deus pode fazer por eles.
Essa menina sabia o que Deus tinha feito na sua vida. E essa menina é ousada. E ela diz para aquele homem: olha, se você for lá em Israel, se você procurar o profeta Eliseu, ele vai curar você. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não ficou falando de igreja, ela não ficou falando de batista, presbiteriano, reino de Deus, assembleia. Ela sabia o que Deus tinha feito na sua vida. E ela diz: olha, Deus tem poder para mudar a sua vida. Deus tem poder para mudar a sua vida. Irmãos, essa é a mensagem. Nós precisamos falar e testemunhar isso aos perdidos. Testemunhar o que Deus fez por nós. E falar a eles e dizer-lhes aquilo que o Senhor pode fazer. E o Senhor pode transformar a vida deles. Ali estava Naamã, um homem poderoso, um homem admirado, um homem temido, um homem em quem o rei se apoiava. Era o homem em quem o rei se apoiava, mas era um homem leproso. A sua vida era uma vida que não tinha valor, porque ele era um homem leproso. Ele era leproso. Irmão, sabe o que é isso? Isso significa que as pessoas, por mais poderosas que sejam, elas são leprosas. Elas estão contaminadas pelo pecado e elas precisam ser lavadas pelo sangue de Jesus. É isso, queridos. As pessoas sem Cristo são leprosas. As pessoas sem Jesus, elas estão morrendo. A lepra do pecado está acabando com elas. Você olha, mas por debaixo daquele traje de gala, por debaixo daquele poder que a pessoa tem, há uma pessoa leprosa que necessita da graça, da misericórdia, ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Igreja, abram seus olhos, irmãos. As pessoas ao nosso redor, elas são poderosas, elas são cultas, mas elas estão leprosas. Elas estão leprosas. E nós tivemos uma experiência tão assim, impressionante. É que não deu muito, mas estivemos lá em Manaus, na casa de Maria Júlia, de Natan, e lá chegou aquele poeta Tiago de Melo, e começamos a conversar, mas o clima não era o melhor. E ali eu vi um homem conhecido no mundo inteiro. Eu já conhecia Tiago de Melo antes de vir para o Brasil há 30, 40 anos atrás. Aquele poema dele, Os Direitos do Homem, isso é conhecido no mundo inteiro. É um homem extremamente conhecido, conhece tantas pessoas, mas conversando com aquele homem eu pude perceber que ele é leproso. Ele é leproso. E a menos que eu se converta a Jesus Cristo, ele vai morrer na sua lepra. Nós precisamos entender isso. Queridos, as pessoas ao seu redor que não têm Jesus, com todo o poder, elas estão leprosas. A nossa presidente, eu não sei se ela é convertida a Jesus ou não, mas se ela não for convertida a Cristo, ela está leprosa. Os nossos ministros, se não forem convertidos a Jesus, eles estão leprosos. E alguém precisa dizer para eles: há um Deus que pode curar você da lepra. Alguém precisa dizer isso a eles. Alguém com credibilidade, com autoridade, alguém com sensibilidade. Alguém precisa dizer a essas pessoas: elas estão leprosas, elas estão leprosas. Alguém precisa dizer para estes homens que se acham o suprassumo do poder, que eles estão leprosos e que eles precisam ser lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Saibam vocês, queridos irmãos, que as pessoas que não têm Jesus, esse professor seu, esse professor, esse catedrático, esse PhD em alguma coisa extraordinária, esse homem que entra na sala e que todo mundo fica silente, ouvindo e bebendo aquela sabedoria, este homem que não tem Jesus Cristo de Nazaré, ele está leproso. E alguém precisa chegar para ele e dizer para ele: olha, se o Senhor conhecer o meu Jesus Cristo de Nazaré, ele vai curar você da lepra, ele vai fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Mas sabem, queridos, nos falta muitas vezes essa ousadia, temos medo. Qual vai ser a reação? Irmãos, não importa a reação, o importante é que as pessoas saibam: existe saída, existe solução para a lepra do pecado, e a solução é Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu quero perguntar nessa manhã:
Talvez tenhamos alguém aqui que ainda não se converteu. E se você ainda não se converteu a Jesus, você é um leproso. Você é uma leprosa. O pecado está acabando com a sua vida. O pecado está destruindo você. E você precisa conhecer o Deus poderoso. Você precisa conhecer a graça de Jesus Cristo, que pode libertá-lo e curá-lo da sua lepra nesta manhã, para a honra e glória do nome do Senhor. Que cada irmão, que cada irmã aqui presente nesta manhã, e cada um de nós possa possuir, em primeiro lugar, o quê? Sensibilidade. Sensibilidade para perceber os dramas, as carências, o agir, o mover do Senhor. Onde você estiver, comece a orar e diga: Deus, eu estou aqui. Eu, por exemplo, sempre faço uma oração. Irmãos, não pode não parecer, mas eu sou muito tímido. Eu não sei começar a conversa. Por isso eu tenho bastante inveja da minha esposa. Porque ela, eu dizia lá no seminário, o pessoal ficava bravo comigo. Eu dizia, ela fala com o poste e o poste responde. Porque ela tem uma facilidade de iniciar. Eu sou tímido, eu não sei começar uma conversa com ninguém. Eu fico engasgado, mas eu digo: Deus, eu estou aqui. Espírito, eu estou aqui. Senhor, me mostra. Deus, eu vou atrás. O Senhor vai na frente, eu vou atrás. Então comece a pedir a Deus essa sensibilidade. Essa sensibilidade. Se nós queremos que cada um aqui nesta manhã possa ter uma segunda característica, qual é? Que você possa ter credibilidade no seu trabalho, onde você está, que a sua vida seja uma vida, que as pessoas possam: foi o fulano? Não, esse aí a gente tem que ouvir. Não, esse aí a gente ouve. Uma coisa interessante quando a gente dá aula é descobrir os alunos que têm credibilidade e não têm credibilidade. Quem é professor aí sabe, bem, professor mais de terceiro grau, talvez pequeninos não tanto. Mas numa sala de terceiro grau, de faculdade, você sabe imediatamente quem é o aluno que tem credibilidade com a turma e não tem. Quando fala aquele que não tem credibilidade, todo mundo começa a falar, a rir, junto. Quando se levanta um com credibilidade, todo mundo fica quieto e todo mundo escuta. Aí você sabe: esse aqui, a turma o reconhece. A turma o reconhece. Quando você fala, você tem credibilidade? Não, peraí, vamos ouvir, porque o João está falando. Peraí, gente, o João está falando. Vamos ouvir o João. Pois não, João. Credibilidade. Se nós queremos mudar o mundo, nós precisamos ter uma outra característica. Qual é? A autoridade. Lembre-se, não é o que você fala, é o que a sua vida testemunha. É isso. E uma quarta característica: praticidade. Práticos. Onde estamos, nós precisamos orar e dizer: Deus, eu estou aqui. Senhor, me usa. E Deus vai começar a dar as oportunidades. E você vai aproveitar a oportunidade. Essa menininha talvez tenha tido apenas uma oportunidade, mas ela usou de uma forma tão tremenda que ganhou aquele homem e tantas outras pessoas para Jesus, a fim de que possamos impactar e ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Irmãos, a minha oração tem sido que o Senhor derrame, que o Senhor traga sobre a nossa igreja, assim, um desejo muito grande de ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Que todos nós sejamos assim abrasados por esse desejo de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Que nós possamos mesmo impactar e ganhar o mundo ao nosso redor, ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. E se nós tivermos as características desta menina, nós vamos fazer diferença. Irmãos, essa menina, ela fez diferença na casa de Naamã. Aquela casa nunca mais foi a mesma depois que esta menina testemunhou. E a minha oração é que a sua casa, o seu trabalho, onde você estiver, que esse lugar nunca mais seja o mesmo por causa da sua presença ali
que as pessoas sejam realmente impactadas, que as pessoas sejam realmente abençoadas e que nós possamos impactar e ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Que nesta manhã você possa dizer: Deus, se aquela menina pôde ganhar um general para o Senhor, eu vou ganhar esse Rio de Janeiro, no mínimo. Eu vou fazer a minha parte. Senhor, eu não quero ficar atrás daquela menina, uma menina que não tinha escolaridade, uma menina que não tinha tanto conhecimento, até porque as meninas naquela época não tinham tanto conhecimento, uma menina simples, uma menina que socialmente era desprezada e desprezível, porque ela era uma escravazinha dentro de casa, e na hierarquia das escravas ela era a menorzinha de todas, porque ela ainda era aprendiz de escrava. Mas essa menina causa uma diferença tão grande. Sabe por quê? Porque ela ousou impactar aquela casa. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui nesta manhã com esse desejo em nosso coração. Que nós possamos impactar o mundo e ganharmos muitas vidas para Jesus. Não esqueça, ao seu redor há um leproso que precisa ser curado da sua lepra. Não esqueça, ao seu lado há um leproso que precisa ser curado da sua lepra. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Após a oração, os irmãos poderão ali no hall pegar a sua bolsa. Eu acho que um só não pode pegar todas as bolsas, não. Você deve deixar para os outros irmãos também. Irmãos, eu fico encantado com esse trabalho. Não sei quantos de vocês conhecem Rio das Pedras, mas Rio das Pedras é o Bangladesh, aqui a não sei quantos quilômetros de nós. É um lugar muito pobre, muito miserável. Essas crianças fizeram, não todas, um retiro lá no sítio. Sabe o que eles disseram para o pessoal? A gente não pode ficar aqui, não? A gente não pode morar aqui, não? E eu fico assim tão grato a Deus por esse trabalho. Temos uma missionária lá, a irmã Silvia. Temos lá também o Djalma e a Juliana, que trabalham lá nessa missão. É um projeto que nós esperamos até levar para outras comunidades. Esse aqui é o segundo projeto. O nome do projeto é Crescer em Jesus. Mas é Crescendo com Cristo, né? Projeto Crescer com Jesus. Crescer com Jesus. E essas crianças, elas ficam numa expectativa tão grande que talvez essa bolsa seja o único presente que elas vão receber nesse Natal. Enquanto os nossos filhos não param de receber, não sabem nem o que fazer com tanta coisa que ganham, talvez eu seja o único presente. É o presente que você vai comprar para eles. Então pegue essa bolsa, ore pela criança que ele está, ministre, profetize bênção sobre essa vida e traga depois, aí tem a orientação, um trabalho muito lindo, muito bonito. Pega a bolsa, suba ao terceiro andar, almoçando lá você vai estar contribuindo também para missões, e aí vai ser uma festa completa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, eu te louvo nessa manhã e te agradeço por tudo que o Senhor nos deu. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Agradecemos pela salvação, a bênção da salvação. Deus, muito obrigado. Nos abençoe nesta manhã a impactar e ganhar vidas para Jesus.
Senhor, nos dê esse desejo, nos encha desse desejo nessa manhã. Senhor, nos incomode. Deus, que cada irmão que aqui está possa sair daqui como missionário disfarçado. E, ó Deus, que através da sua profissão, do seu trabalho, ele seja bênção como foi essa menina. E, ó Deus, que possamos trazer nossos Naamãs para se converterem a Ti, para se batizarem, para terem uma nova vida em Cristo Jesus. Ajude-nos, Senhor, a entender que aqueles que não têm Jesus, ainda que estejam em cargos de poder, ainda que sejam pessoas aparentemente tão importantes, elas estão leprosas espiritualmente e carecem da graça e do amor do Senhor Jesus. Por isso, Deus, nesta manhã, que o Senhor toque os nossos corações, toca o meu coração, aviva-nos, Senhor, e nos dê esse desejo de ganhar muitas vidas para Jesus. Pai, abençoe o almoço nesta manhã. Obrigado pelas irmãs que o prepararam. E, Senhor, que tenhamos agora momentos agradáveis de comunhão. É a oração que fazemos em nome de Jesus, por quem oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor. Peça a Deus que você saia daqui nesta manhã para impactar e ganhar vidas para o Senhor Jesus. Tu